Olá, eu sou Maria José Esteves e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para conversarmos sobre o pensamento sistêmico novo paradigmático. Num vídeo anterior, eu já compartilhei a minha distinção de que está acontecendo uma mudança de paradigma na ciência e de que esse paradigma é sistêmico. Já comentei também que eu distingo 3 dimensões nesse novo paradigma e que nós precisamos nos exercitar para pensar sistemicamente. Hoje eu vou apresentar o primeiro exercício que nós podemos fazer para pensar sistemicamente. Ele corresponde a uma mudança na primeira dimensão do pensamento tradicional. Com esse pensamento tradicional, nós aprendemos a acreditar que diante da complexidade nós precisamos simplificar, precisamos separar em partes o complexo. Isso nos levou a um pensamento fragmentador, um pensamento disjuntivo. E é com esse pensamento que a gente tem lidado com diversas situações no nosso cotidiano. Assim, o mecânico, por exemplo, quando a máquina não funciona, o que ele faz? Desmonta e localiza o problema numa das partes. O médico, muitas vezes, perdendo a visão do conjunto, ele diz: seu problema é o fígado, o seu problema é o coração. A família, quando nos procura, já chega dizendo: na nossa família o problemático é esse aqui. É por causa dele que nós estamos procurando ajuda. E o profissional, quando atende essa pessoa individualmente, está confirmando que ele também pensa que o problema está localizado naquela pessoa. Hoje nós estamos precisando aprender a reconhecer e lidar com a complexidade em todos os níveis da natureza. No nível físico, no nível biológico, no nível social. E precisamos aprender a colocar o nosso olhar nas relações. Os profissionais que lidam com relações humanas aprenderam a colocar o foco no indivíduo. E agora é esse desafio que nós temos de colocar o foco nas relações. Quando nós observamos que uma criança chora, o profissional tradicional busca uma compreensão do que está acontecendo na criança. O profissional sistêmico amplia o foco e ele vai perceber, por exemplo, que quando a criança chora, os pais estão brigando, gritando num quarto ao lado. E não só precisamos focalizar as relações dentro do sistema que nós distinguimos, mas também as relações que nós chamamos intersistêmicas, as relações daquele sistema com outros sistemas. Por exemplo, numa empresa, se acontece uma dificuldade num setor da empresa, o profissional sistêmico vai procurar ver as relações daquele setor com outros setores da empresa. Na escola, se acontece uma dificuldade entre alguns alunos de uma turma, o profissional sistêmico vai se perguntar pelas relações daquela turma com outras turmas, com a direção da escola, com a associação de pais e assim por diante. O profissional que atua com a família também vai se perguntar pelas relações daquela família com as famílias de origem, com a comunidade onde vivem e sempre ampliando o foco. Vou colocar um exemplo de uma mãe que está vivendo uma dificuldade com seu filho na hora do para casa. Como profissional sistêmico, eu converso com essa mãe e ela me conta que quando ela e o pai estavam escolhendo uma escola para o filho, eles tiveram uma divergência. O pai achava que essa escola ia ser difícil para a criança, mas ela insistiu e conseguiu fazer prevalecer o ponto de vista dela. Então, quando a criança apresenta uma dificuldade, ela pressiona. E quanto mais ela pressiona, menos a criança rende, mais dificuldade a criança tem. E nesse caso, será que vale a pena
encaminhar essa criança para um atendimento individual, por que essa mãe precisa pressionar a criança? Ela precisa provar para o pai que ela estava certa quando colocou o filho nessa escola. Então, na nossa abordagem sistêmica, nós vamos convidar para uma conversação todas as pessoas envolvidas, né? Não só a família, outras pessoas da rede social dessa família e também, principalmente, a escola onde a criança estuda. O pai sistêmico, se é procurado por um filho com queixa do seu irmão, ele vai convidar para uma conversa conjunta, pelo menos os dois filhos vão conversar com ele. O pai tradicional talvez tivesse dito assim, ó, meu filho, pode deixar, vou procurar o seu irmão e vou conversar com ele. Então, o primeiro exercício para nós mantermos a mente sistêmica é esse, ampliar o foco, tirar o foco da parte do sistema e colocar o foco nas relações. Eu vou colocar o foco nas relações sempre. Exercício, ampliar o foco. No próximo vídeo, eu vou apresentar um outro exercício para nós pensarmos sistemicamente. Até lá, espero você!